Boa tarde, pessoal. Vamos agora dar continuidade à nossa programação. Nesse momento, então, nós vamos convidar a doutora Olga Leocádia. Ela vai falar com a gente, então, sobre a neurodiversidade e o diagnóstico em psiquiatria. A doutora Olga é psiquiatra. Aqui, ela atua aqui na cidade de Garanhuns, bastante conhecida aqui entre nós, né, e muito bem conceituada, e a gente agradece, Olga, né, por você ter aceito o nosso convite, né, a gente sabe como o tempo é apertado, né, e a gente até, inclusive, pensou nessa possibilidade de realizar o evento no sábado e no domingo, pensando nos atendimentos também que vocês fazem, né? Tanto os terapeutas que estão participando, né? As psicólogas, você, justamente porque a gente sabe que a agenda de vocês é bastante apertada. Né? Então, a gente agradece bastante a sua participação, sua presença, e eu passo a palavra a você, então. Fique à vontade, né? E seja bem-vinda. Boa tarde, gente. Eu agradeço o convite, né, especialmente na pessoa de Denise, para participar desse evento. E fiquei muito feliz de saber que a universidade está conseguindo abrir espaços para a gente conversar e discutir sobre essas, digamos assim, essas diferentes necessidades, né, que vão fazer com que a pessoa que tenha possa ser acolhida dentro da academia, da universidade. E é um tema assim bem amplo, né? Eu fiquei imaginando muitas coisas, no que abordar, o que é que seria importante, o que é que seria mais conveniente, não é bem, mas assim, mais frequente dentro da universidade. E a gente sabe que hoje a gente se diagnostica, porque o engraçado é que a questão da internet, né, do acesso à informação, ela faz com que muita gente já chegue com um diagnóstico, e isso tem feito muita diferença. Eu resolvi tratar, dentro dos temas da neurodiversidade, sobre o TDAH em adultos, que é geralmente o público que entra, vamos dizer assim, na universidade e que muitas vezes ainda não sabe, não tem um diagnóstico e nesse meio tempo se enrola. Então, é sobre isso que eu quero falar. Deixa eu só entender aqui como é que a gente passa. Opa, passou demais. Antes de começar a falar qualquer coisa, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a história desses diagnósticos. E a história dos diagnósticos dentro da psiquiatria é uma história que vem muito vinculada, eu posso dizer, até a história da humanidade, a história social, vamos dizer assim. Porque o que a gente tem? A gente tem observações a partir de comportamentos que não são ditos normais, que são ditos diversos, diferentes do comum, e até que ponto esses comportamentos são variações, que todo mundo tem, ou são realmente distúrbios, transtornos que precisam de tratamento. Encontrei alguns textos falando sobre essa questão, mas não existe exatamente uma conclusão. Por quê? Porque a gente ainda tem, dentro da psiquiatria, a gente ainda é bebezinho, né? Caminha para encontrar a etiologia dos problemas, na maioria deles. E aí a gente vai esbarrando ao longo do tempo com essa questão do desenvolvimento da biologia em si, com o desenvolvimento dos estudos da academia, da universidade, com o desenvolvimento social, o que é que passa a ser certo ou errado para um período, pode não ser certo ou errado para outros, e essa mesma questão a depender de onde você está. Né? Se você está numa tribo, lá, sei lá, no Amazonas, ou você está num lugar em Paris, então a forma de perceber
e os comportamentos, ele vai ser diferente. Mas, no geral, foi se agregando coisinhas daqui e dali para se formar o que a gente chama hoje de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Inclusive, a gente tem, por exemplo, desde disfunções, eu estava vendo várias nomenclaturas que já existiram. Demência, disfunção cerebral mínima, transtorno de comportamento hiperativo, tem inúmeros nomes. Eu achei super interessante como isso foi evoluindo, como eles foram agregando, principalmente mais ou menos nos últimos 50 anos. E a história da doença, ela acaba sendo também muito modificada a partir do emprego também de medicações. Então, você chega um momento que você vai mudando a forma de perceber um diagnóstico, também pelo fato de se fazer o uso de alguma medicação. Mas o que é que a gente pode saber, pode perceber de aspectos gerais? Normalmente, a gente tem uma tríade de sintomas que chamam mais atenção, que vão ser a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. De acordo com o DSM-5, se evidencia antes dos 12 anos de idade, mas pode ser bem antes. E também pode ser que só diagnostique depois, mas quando se perceba, se vê sintomas desde antes. E qual é a questão? Todo mundo que é hiperativo, impulsivo ou tem uma desatenção vai estar dentro desse espectro, vamos dizer assim. Não, a gente tem que ver até onde isso influencia na vida daquela pessoa, seja nas suas relações sociais, emocionais, acadêmicas e ocupacionais, que não precisa ser só de um trabalho formal, mas até a questão da gerência em torno do lar também pode estar extremamente afetada. Algumas pesquisas mostram algumas porcentagens divergentes da prevalência do TDAH. Se considera no mundo uma prevalência de 6% nas crianças, e isso diminui conforme a idade. Alguns estudos mostram que é mais frequente nos meninos do que nas meninas, mas mais recentemente se contesta muito que haja uma diferença assim tão grande, que já houve trabalhos que apontaram 9 meninos para uma menina, e hoje a gente vê que não é tão assim, porque os fatores que causam, digamos assim, incômodo no comportamento do menino são diferentes dos das meninas. A expectativa social do desenvolvimento, da forma de se portar entre meninas e meninos também é diferente, e aí isso faz com que esse tipo de sintoma seja mais ou menos evidente e o impacto dele também, mais ou menos evidente. O que é que a gente tem hoje de achados, né? A neurobiologia hoje percebe um atraso no desenvolvimento da espessura cortical, dos núcleos de base, corpo caloso e vermes cerebelares. O que é isso? A gente tem a grande diferença do cérebro da gente para os outros mamíferos é o desenvolvimento da parte mais recente do cérebro, que é o córtex, que é aquilo que a gente chama da massa cinzenta do cérebro, que é lá onde moram essas funções mais complexas do comportamento dos seres humanos. Se estudou muito, como eu disse antes, se considerava que era uma lesão cerebral mínima, se considerava que tinha que ter uma meningite ou alguma coisa do tipo para haver sequelas, vamos dizer assim. E essa sequela eram desses comportamentos. Hoje em dia a gente já sabe que não, a gente já sabe que essa camada que envolve o cérebro, que é a camada cinzenta, que é onde mora realmente as nossas diferenças para as espécies menos elaboradas, então já se mostra alterada nas pessoas, nas crianças que têm TDAH. Elas demoram mais, é como se assim, elas demorassem mais para amadurecer, para desenvolver, do que nas outras crianças.
E isso inclui também os núcleos de base, que é neles que também vão estar envolvidos a questão do controle das emoções e da impulsividade, e nas partes do cérebro que fazem com que os dois lados se conectem, que é o corpo caloso e o vértex cerebelar. Então, a gente tem alterações no cérebro, né, a questão cortical, a gente tem alteração, que isso vai trazer prejuízo no julgamento, no discernimento daquilo que é certo ou errado. Você vai ter uma alteração nos núcleos de base, e aí isso vai trazer com que as emoções elas fiquem mais difíceis de serem controladas, e vai ter uma dificuldade digamos assim, nessa comunicação entre as partes do cérebro, que vai também dificultar a questão de um comportamento mais adaptativo. Eu queria que... Deixa eu ver, próximo. Pronto. Eu queria que passasse aquele videozinho que é uma animação. Será que dá? A gente consegue fazer? Let me out, let me out I'm not Oi, pronto. Eu achei esse videozinho muito simbólico, porque ele reuniu, né, de uma forma bem didática, o que a gente entende, tanto de sintomas quanto de repercussões também. Vou falar um pouquinho aqui dos critérios de diagnóstico, mas a gente vai voltar em alguns momentos, só para a gente ter uma referência mais didática mesmo. Então, a gente tem hoje em dia o que norteia os diagnósticos é o DSM-5, que é um manual feito pela Associação Americana de Psiquiatria, que orienta os diagnósticos dentro da psiquiatria. E ele está na 5ª versão atualmente. E aí ele traz 5 critérios diagnósticos, começando pelos sintomas que a gente mais conhece, mais escuta falar, que é a desatenção, hiperatividade e impulsividade, a gente considerando 6 sintomas para crianças e 5 para adolescentes. E geralmente são sintomas que não são esperados para aquele nível de desenvolvimento. Então, assim, você nunca pode observar isso solto. Não adianta você colocar uma criança, digamos assim, de 5 anos para fazer o 2º ano, que provavelmente ela vai ter dificuldades, porque o desenvolvimento dela, cognitivo, emocional, social, não chega até meninos de 8, 9 anos. No geral, é diferente. Você tem mais ou menos o que esperar para cada criança. Os sintomas geralmente são presentes antes dos 12 anos de idade, como eu já falei. Eles aparecem em 2 ou mais contextos, porque normalmente
a criança ou adolescente ou o adulto, ele não vai ser só distraído durante a aula, ele vai ser distraído em outros contextos da vida dele, no trabalho, dirigindo, dentro da família, dentro de sei lá, fazeres religiosos. Um dos contextos que ele tiver inserido, provavelmente vai aparecer. E isso vai impactar diretamente no funcionamento dele, acadêmico, social ou ocupacional. E aí o que acontece? Você vê pessoas que as pessoas falam, fulano é tão inteligente, mas não consegue, faz 10 anos que está na faculdade, porque não consegue se organizar. É interessante porque muitas pessoas, às vezes, têm até boas notas, mas não conseguem estar presentes na aula. Então, eu acho que quem é professor deve ter muito isso, aqueles estudantes que não conseguem ir à aula e que são reprovados por falta. Mas se você fizesse uma avaliação cognitiva dessas, né, mais características, ele se sairia super bem. Mas não consegue, por exemplo, entregar um trabalho no prazo certo. Isso, da mesma forma, vai estar no trabalho, quando estiver trabalhando, vai estar, por exemplo, num evento social que não consegue se organizar para estar presente nos horários ou para executar tudo o que é necessário. E isso vai trazendo sempre aquela expectativa de que não chega onde poderia. E aí, o último critério, eu acho muito importante, principalmente hoje, porque o que acontece? A gente não pode fechar um diagnóstico TDAH se ele estiver acontecendo no meio ou for percebido no curso de um episódio psicótico, como num quadro psicótico de esquizofrenia ou de outros transtornos, e também não pode ser explicado por algum outro transtorno. Por exemplo, uma pessoa com transtorno bipolar vai ter um grau de hiperatividade, de impulsividade, porque o que está alterado é o humor. Mas se isso aparecer, não é que seja um desatento hiperativo, não. Isso é secundário ao humor. Então, a gente não pode diagnosticar um TDAH nessas circunstâncias. Deixa só eu passar o próximo aqui. Aí é o outro videozinho. E eu acho que eu tenho déficit de atenção. Sempre que meus amigos levantam esse assunto, eu conto a mesma história. Eu me arrumei pra ir pro trampo, tranquei a porta, desci as escadas pensando no macaco fazendo malabares, cheguei na moto e percebi que eu esqueci a chave da moto, voltei pra casa, subi as escadas pensando no tipo de micro-ondas que eu vou comprar. Em casa eu percebi que eu esqueci a chave de casa na moto, voltei pra buscar, desci as escadas pensando na Segunda Guerra Mundial, peguei a chave, subi pensando onde foi parar o Tom Cavalcante, abri a porta, sentei no sofá, entrei no TikTok, fiquei umas meia hora no TikTok, depois lembrei que eu tinha que procurar a chave, procurei mais um pouco, não achei, desci pra buscar minhas coisas da moto, afinal eu já nem ia mais trabalhar. Chegando lá percebi que a chave estava na própria moto esse tempo todo, decidi que agora ia trabalhar, esqueci o capacete. Mano, dá uma raiva, velho. É onde eu moro não tem elevador, e são 3 lances de escada, e por isso todo dia antes de eu sair de casa, eu checo a minha lista personalizada que eu mesmo criei, para verificar se eu tô levando tudo. Preciso fazer um teste desse tal de TDAH, pra ver se eu tenho mesmo, mas toda vez que eu penso em correr atrás eu esqueço. Então, esse videozinho eu vi há algum tempo e achei achei fantástico e achei muito a cara de quem tem um TDAH mais grave. Então, vocês imaginem uma versão dessas na universidade. Não leva o livro, não faz o trabalho, mas acha que enviou, mas não enviou. E por aí vai acontecendo as coisas que as pessoas vão se enganchando no meio do caminho. Acha que uma prova era em tal data e a prova foi em outra, acha que caía um assunto e na verdade caía outro, e por aí vai, né? Vai uma série de situações que vão trazendo um prejuízo mesmo, né? Vão trazendo um prejuízo para as pessoas que têm esse funcionamento. Eu gosto de falar sempre assim, que é um funcionamento diferente, porque
o cérebro de quem tem déficit de atenção é como se ele funcionasse num pensamento que eu chamo arborizado, que é um pensamento que pega outro, e pega outro, e os galinhos é aquilo que o rapaz mostra. Eu fui fazer uma coisa, mas depois eu vi outra, depois vi outra, depois vi outra. E aí acabou não começando várias e não concluindo várias também. Que aí é onde mora uma das questões mais complicadas, que é isso de deixar em aberto, de não conseguir concluir, de começar vários projetos e não ter energia, digamos assim, não ter aquela vontade de conseguir concluir. E isso vai realmente trazendo aquela sensação de que a pessoa nunca chega e vai mexendo com a autoestima, vai mexendo com o humor e uma série de consequências que vai vir também. Só para se ter uma noção, eu gosto muito de usar esse esquemazinho aqui, chamado ASRS 18, que ele é uma versão em português de uma escala que vai sugerir que você pode ter sintomas ou pode ter um TDAH, se pelo menos em 4 itens dessas duas partes, a parte A e a parte B, você pontuar frequentemente ou muito frequentemente. E eu gosto muito porque é bem fácil de você ver as situações. Então, o que acontece? É muito comum, nesse primeiro item, a gente vê muito as questões de desatenção. Então, a pessoa comete erros quando tem que trabalhar num projeto chato ou difícil. Então, TCC, por exemplo, é uma novela. É uma novela para essas pessoas começarem e concluírem. Quantos e quantos eu não já vi, não já recebi, que estavam nessa fase de conclusão de TCC, mestrado, doutorado, que começa ali, mas não consegue, aí marca 1 milhão de coisinhas nos livros, mas depois não sabe nem onde está o livro. Muitas vezes eu já escutei também o relato de que tinha um livro, não sabia que tinha um livro, comprou de novo, ou estava vendo o livro pela internet, mas não sabia que tinha um livro em casa. E tem toda aquela marcação, mas não consegue fazer um roteiro. E a pessoa vai se enganchando ali. E percebe, nesse segundo itemzinho ele fala, que é difícil manter a atenção quando ele está fazendo um trabalho chato ou repetitivo. Então, por exemplo, se ele tiver que varrer a casa, ele começa varrendo, mas no meio do caminho vê uma coisa que está desarrumada, aí sai, vai fazer. Aí, meu Deus, eu tenho que sentar e fazer isso. Eu preciso me concentrar e fazer isso. E isso parece que tem o peso do mundo nas costas para conseguir fazer isso. Porque não consegue simplesmente focar a atenção quando você não sente muito prazer naquilo que você está fazendo. Mas a vida ela também é feita de várias situações que a gente não tem prazer no que está fazendo e que precisa fazer. Aqui em casa, os meus filhos, eles dizem um nomezinho que eu acho curioso. Eles falam, mamãe, isso é daquelas coisas que tem que... daquelas coisas que tem que tomar banho, tem que fazer a tarefa, aquelas coisinhas que são exatamente essas que são mais difíceis, para a pessoa estar conseguindo fazer e manter na sua rotina. É muito comum também que a pessoa tenha dificuldade de se concentrar quando está conversando com outra pessoa, mesmo que a pessoa esteja falando diretamente com você. Por exemplo, você está explicando algo ou solicitando que a pessoa faça alguma coisa e a pessoa parece que não está ouvindo você, que não está ali. Porque ela simplesmente, na hora que você falou alguma palavra, o pensamento já se desloca para outra coisa e aí já se distrai, se perde no meio do caminho. É frequente, que eu já falei um pouco também, deixar um projeto pela metade depois de já ter feito as partes mais difíceis. Então, vai ter que fazer aquele trabalho que tem partes que te interessam, você adianta, mesmo elas sendo mais difíceis, mas aí fica faltando só juntar, fazer digamos, uma conclusão, ou levar para encadernar, que eu acho que hoje nem se faz mais isso, mas enfim.
coisas do tipo, só aquele fechamentozinho a pessoa não consegue. E se o trabalho exigir uma organização, aí é que o bicho pega. E normalmente é necessário você ter uma certa organização, um certo planejamento. Não dá para você começar a fazer a resposta de uma conta, por exemplo, no caso da matemática. Efetuar uma operação que você começa metade dela em cima e termina embaixo, sem você ter nenhuma indicação, ninguém vai saber ali o que é que começa e o que é que termina. Então, exigir organização é muito difícil. É como se a pessoa olhasse aquela gaveta ou aquele guarda-roupa, todo cheio de coisas fora do lugar, mas não consegue orientar qual seria o lugar, onde seria o lugar do quê. Né? Ela tem dificuldade em entender, ou dificuldade em se organizar de fato para fazer qualquer coisa, das coisas mais rotineiras às coisas mais complexas. Se a pessoa precisa fazer algo que exija muita concentração, a tendência dela a gente chama procrastinar. Então, a pessoa empurra com a barriga, eu faço trabalho amanhã, eu faço depois de amanhã, eu faço no dia. Na época que eu ainda estava como professora, era comum a gente ver isso, assim, a gente tinha um prazo para limite de postagens na plataforma online, e aí tinha sempre aqueles que deixavam para postar no último dos últimos, e às vezes era até um conteúdo interessante, mas a pessoa não conseguia organizar e talvez pudesse ter feito até melhor se ela conseguisse organizar para fazer antes. Mas aí fica adiando e vai passando e quando o tempo já está todos os prazos estourados é que a pessoa às vezes vê que tem que fazer. Mas muitas vezes perde mesmo as datas. Tem coisas que dá para você correr atrás e conseguir, tem coisas que não. Então, já vi alguns pacientes que perderam, por exemplo, inscrição de curso de vestibular, porque não se organizou para aquela data que era necessário comparecer. E isso é algo que a gente vê bastante. Outra é aquilo que está bem retratado no vídeo. A pessoa coloca as coisas fora do lugar e depois não sabe onde elas estão. É aquela história da pessoa que está com os óculos aqui, mas fica procurando. Está com a borracha na mão, mas fica procurando. E aí perde tempo, né, que é precioso para fazer, né, outras coisas, porque está procurando algo que não sabe onde botou, não percebeu onde botou. E aí, às vezes, você encontra coisas, né, histórias mais inusitadas, que alguém colocou, sei lá, deixou o telefone dentro da geladeira, por exemplo, e outras situações que você vai vendo por você a pessoa tá ali, mas não tá, né? Tá ali, mas tá pensando em outras coisas. E não tem esse hábito de tentar colocar, organizar, por exemplo, sua chave você sempre coloca num lugar específico, o seu telefone, ou sua bolsa, para você sempre saber que é ali o lugar, que é ali onde você vai encontrar. Então, a pessoa fica que ninguém sabe achar, às vezes a pessoa até acha, às vezes não, mas é um comportamento bem comum. Outra questão é a distração com atividades ou qualquer tipo de barulho que aconteça ao redor. Então, o que é muito comum, assim, se sentar perto da janela é uma coisa difícil, porque a pessoa vai olhar tudo o que acontece, menos aquilo que era para, de fato, estar ali prestando atenção. Aí passou uma mosca, passou uma borboleta, um passarinho pousou, um menino gritou, e isso é uma coisa bem difícil. Né? A pessoa tem que realmente estar num lugar com o menos possível de estímulos para que ela consiga se concentrar. É muito comum a gente solicitar que a pessoa que tem TDAH faça a prova num ambiente que esteja só a pessoa e um professor, porque isso vai evitar com que a pessoa se distraia com esses estímulos mais simples.
Outra coisa comum é a dificuldade para lembrar de compromissos ou obrigações. E aí o que acontece? Tem uma consulta, a pessoa esquece que tinha. Tinha que sair, de repente passar e comprar o pão, a pessoa esquece e passa direto. Não chega em casa, não compra o pão. Coisas assim, de coisas até datas de viagem, horários de pegar avião, até coisas simples do dia a dia, como, por exemplo, comprar água. Então, a pessoa tem dificuldade de entender, de se lembrar desses compromissos. Por isso que as agendas, elas são um grande aliado. E aí, a gente parte... Isso não está passando. Pronto, chegamos. A gente vai para os sintomas de hiperatividade. Então, é comum a gente ver que o aluno mexe o tempo inteiro na cadeira, ou balança os pés, ou balança as mãos, se ele tiver que ficar uma aula inteira sentado. Pede para ir ao banheiro, pede para ir beber água. Quando ele começa a se sentir entediado, ele devia ficar sentado. Vocês viram o vídeo daquele menininho que ele começou, aí começa, aí morde o lápis, aí bate o lápis na cadeira, aí vai fazer a ponta de novo do lápis. É como se houvesse realmente uma necessidade de se movimentar. E a gente vê muito isso também quando a gente está com um público de mais idade. Aquele jovem não para, não senta, mexe com os outros, diz uma gracinha, fica lá atrapalhando, conversando, atrapalhando os colegas, porque fica conversando, porque fica futucando um, porque fica se mexendo. O celular agora é uma farra. É terrível o celular, porque o celular provoca muito essa distração. É um prato cheio. E aí, normalmente, essas pessoas têm dificuldade de relaxar quando tem um tempo que podia relaxar. Então, tem alguns memezinhos desse que eu acho também extraordinários, que aí mostra assim, uma pessoa e outra que não tem TDAH com a que tem. Quando está em casa, o que tem TDAH vai mexer em tudo. Vai varrer uma sala, vai futucar um armário, vai mexer naquilo, vai futucar uma planta, vai fazer uma comida, pode deixar tudo pelo meio, mas não para um segundo. A sensação é como se realmente tivesse, como a gente chama, com um motorzinho ligado. A pessoa se sente muito inquieta e agitado. E é comum também a pessoa se pegar falando demais em situações sociais. A gente às vezes vê em algumas reuniões de grupo aquelas pessoas que atrapalham o tempo inteiro as falas dos outros, interrompe, ou fala demais, ou não conclui aquilo que está falando e fica ali se enrolando, conversando, e vai ficando aquela coisa interminável, e todo mundo vai ficando meio impaciente, e aí a pessoa percebe que está interrompendo, que está se excedendo, mas nem sempre. Né? É comum a pessoa terminar a fala das pessoas antes delas. Às vezes, você está conversando e a pessoa repete aquilo que ela sabe que você vai falar. E não é aquela coisa do professor que começa os alunos concluírem, não. A pessoa faz disso como se fosse uma rotina para as conversas do dia a dia dela. Às vezes chega a parecer até que é uma ecolalia, que a gente vê muita ecolalia em alguns transtornos, como, por exemplo, o transtorno do espectro autista, que o autista, a pessoa repete aquelas frases e fica repetindo muitas vezes aquilo que foi dito a ele, mas o TDAH é diferente, ele fica como se fosse terminando as frases. Dificilmente espera, em situações que cada um tem sua vez, então quer interromper, quer passar na frente, por exemplo, tem que esperar a sua vez em, digamos, uma consulta ou algo do tipo, não tem paciência para esperar. E a gente vê, eu falo muito assim, a fila do escorrega. Aquela criança que geralmente é mais hiperativa, ela não quer obedecer à fila, ela tende a
querer passar na frente para ir mais rápido. E é muito comum também essa coisa de interromper quando as pessoas estão ocupadas. Então, a pessoa está lá fazendo uma atividade, mas o outro não percebe, aí chama, faz um comentário, pede alguma coisa, e aí ele vai interrompendo o tempo inteiro a outra pessoa. Então, esses critériozinhos, a gente tem aqui as perguntas e tem aqui a frequência com que acontece. Então, se a pessoa, quando responder, marcar pelo menos 4 entre o frequente e o muito frequente, que seriam aqui o 3 e o 4, a gente já sabe que vai ter um risco, vamos dizer assim, bem aumentado de ter um déficit de atenção e hiperatividade. E aí se pergunta muito, mas e como é que a gente distingue? Como é que eu vou saber se aquilo que ele tem é uma desatenção, é uma dislexia, é um transtorno do espectro autista? Então, é tudo muito delicado, porque em muitos momentos são diagnósticos limítrofes. E assim, precisa de um olhar realmente boa parte das vezes multiprofissional, precisa de uma avaliação com um psicopedagogo, precisa de uma avaliação com um psicólogo, precisa de avaliação com terapeuta ocupacional, com psicomotricista e por aí vai. Porque são muitas áreas no cérebro que são afetadas. E para você chegar a uma reunião de todos esses fatores, você precisa muitas vezes de apoio, além de você ter que observar clinicamente por um tempo como são os comportamentos daquela pessoa, você precisa de relatos, de outros relatos, muitas vezes, porque quando tem um comportamento limítrofe, você sempre vai ter que contar com maior gama de apoio que você tiver. E aí é muito importante quando entra a academia, e a academia, quando eu falo em escola, em universidade, em cursos, né, que sejam técnicos, porque quem está daquele lado vai ter uma percepção diferente. Antigamente era assim, eram uns meninos mal criados, desobedientes, que só bagunçavam, e esse era meio que um diagnóstico e acabou. Né? A criança tinha pouca possibilidade quando apresentava alguma dificuldade no seu comportamento na escola, isso não se percebia como ela precisando de um apoio, era como se fosse aquelas crianças indesejadas. Hoje em dia, a gente não vê mais isso, mas assim, na época que eu era criança, tinha muito essa coisa de fulano foi expulso da escola. E tinha uns fulanos que eram expulsos de todas as escolas, quase. Claro que a gente não pode deixar de lado aspectos que hoje são muito importantes, que sempre foram, mas que hoje são mais claros, que é esse suporte familiar e essa noção do que pode e o que não pode, né? Do que até onde vai o limite da criança, né? Até onde vai o limite do adolescente ou do adulto. Tem um comportamento, mas ele precisa também ter a clareza de que tem aquele limite, que até ali ele não pode passar. Quem tem alguma neurodiversidade pode ter mais dificuldade de entender e de se comportar, entre aspas, como aquilo que é esperado, pode sim. Isso sempre vai ter que ser pesado. Né? Até onde é algo que vem do transtorno e até onde é algo que vem da personalidade. E não é fácil, né? Especialmente no adulto, porque o adulto ele não chega com um TDAH puro e simples. Ele normalmente chega com alguma comorbidade. Eu vou falar um pouquinho disso adiante. Então, o adulto ele já chega com um quadro depressivo, ansioso, e a gente vai ter que meio que descascar essas camadas para ver o que é que chega, aonde é que chega, para a gente ver realmente se é necessário, se existe ou não, e se é necessário algum tratamento específico.
Por exemplo, a gente vê muito os transtornos que a gente chama de disruptivos. Então, é comum a gente ver crianças, adolescentes, e hoje em dia a percepção que eu tenho é que parece que a adolescência está indo até um pouco mais tarde, mas que eles têm o que a gente chama de transtorno desafiante opositor e transtorno de conduta. O transtorno desafiante opositor são crianças assim que ela é aquela história que testa o tempo inteiro o limite, que você pede para fazer uma coisa, faz outra. Está sempre ali fazendo o contrário daquilo que você pede. E numa postura realmente de enfrentamento. E a gente vê muito isso também nas crianças. E vê também os transtornos de conduta, que aí já é outra história, porque é muitas vezes aquela criança ou adolescente que furta, que quebra coisas, por exemplo, na rua, que quebra objetos, esqueci o nome agora, gente. Mas, enfim, que quebra objetos públicos, que invade, que faz algum tipo que tem um tipo de comportamento que é considerado até criminoso. Então, é diferente de uma pessoa que só tem um déficit de atenção, mas como quem tem déficit de atenção tem uma dificuldade no controle inibitório, vai ter dificuldade nesses momentos de não fazer, às vezes, aquilo que dá na cabeça. Eu vou dar um exemplo bem simples, mas é um pouco isso. Por exemplo, a pessoa olha por exemplo, uma criança vai saltar de uma altura. Aquele que tem TDAH vai embora e salta e acabou-se. Os que não têm, geralmente dá uma olhadinha para ver se dá certo, para ver se dá para ele dar aquele pulo e programa. Os que têm TDAH têm essa coisa impulsiva, não inibe, fala, né? Tem aquela história da resposta pronta e às vezes responde de uma forma áspera, agressiva. E isso no trabalho, quando é criança, muito criança, a gente ainda releva, mas depois de uma certa idade, isso não vai mais acontecer. Você não pode mais dizer uma grosseria no seu ambiente de trabalho, porque isso vai começar a trazer problemas para você e problemas também de relacionamento. Outra coisa comum que vem junto são os transtornos de aprendizagem, que aí já foi algumas colegas também já trouxeram. A dislexia é um deles, que é comum também vir associado com TDAH, e aí é preciso que existe uma avaliação, e aí entra fono, entra TO, entra o psicopedagogo. Muitas vezes a gente precisa fazer a avaliação também da questão auditiva. Então, vez por outra, a gente pega uma criança que a gente acha que tinha um transtorno de aprendizado, ou tinha um déficit de atenção e, na verdade, ela tem uma perda auditiva, por exemplo. Então, o ideal é que a gente descarte todos esses problemas para poder a gente chegar num diagnóstico mais preciso. E fora, como eu já falei, pode vir tudo junto e misturado. Pode ter um TDAH, pode ter um transtorno do espectro autista, pode ter tics ou síndrome de Tourette, que é a síndrome, né, dos tics, uma ansiedade generalizada, um transtorno de humor bipolar, pode, na verdade, tudo vir. Até o DSM-4 se excluía a possibilidade de vir o TEA com TDAH. Se tivesse o TEA, você não podia diagnosticar o TDAH. Hoje a gente já vê diferente, até porque foi se vendo que nos portadores de TEA que tinham mais características com TDAH, quando você faz um tratamento mais específico, você também tem melhora. Então, a gente vê essa evolução também. Vou só passar aqui. E aí, qual é a grande questão na idade adulta? Primeiro, a gente, na idade adulta, é quando a gente tem mais autonomia para planejar, para priorizar, monitorar, flexibilizar e avaliar das situações cotidianas às situações mais complexas. Aí você pega uma pessoa que tem dificuldade em se planejar,
tem uma dificuldade em flexibilizar, uma impulsividade grande, ele dificilmente vai conseguir executar aquilo que é esperado dele. Né? Então, se engancha, como eu já falei, como mostrou aquele rapaz, vai sair até para sair para o trabalho, ele tem um checklist, que eu acho super interessante essa coisa das listas, que eu acho que ajuda muito. Ele tem que sair com o quê? Tem que sair com tinha lá a cueca limpa, o fone de ouvido, a chave e tal. Então, ele tem que trabalhar muito essa questão das rotinas, porque, por mais incrível que pareça, não é para todo mundo que isso seja uma coisa automática. Então, a gente frequentemente precisa trabalhar a questão das listinhas. Eu oriento muito isso, tanto para as coisas mais cotidianas quanto para as coisas mais complexas. Eu falo assim, até se você for lavar prato, tem que estar na sua agenda. Porque quem tem TDAH também tem uma dificuldade em perceber a passagem do tempo. Então, se programa para fazer 10 coisas, onde realmente só tinha condições de fazer 2. Eu dou o exemplo muito da questão de fazer mercado. Quando você vai fazer mercado, você precisa primeiro olhar o que você tem em casa e o que não, o que é que precisa comprar. Fazer uma listinha. Você faz a listinha, você tem que saber como é que você vai, como é que você volta, como é que você vai pagar. Você vai pagar em dinheiro, você vai pagar com cartão. E isso são coisas que você precisa planejar para poder você executar. Por isso que a gente chama que existe uma deficiência no planejamento executivo, que é o quê? São aquelas pequenas ações que, somadas, vão dar aquele resultado. Então, é como eu já ouvi, gente, histórias inúmeras histórias de gente que vai e compra tudo menos o que foi para comprar, de gente que tem que resolver várias coisas, vai em vários lugares, menos no principal, porque tem uma dificuldade de priorizar e que precisa estar anotado realmente, às vezes precisa de um roteirozinho para a pessoa, opa, chego aqui e esses vão ser os passos. E aí imagina isso, por exemplo, uma mãe que mora só com seus filhos, que trabalha fora de casa. Imagine o conjunto de coisas que ela tem que orquestrar, ou que ele tem, ou foi um homem também que mora só, com os filhos, tem que orquestrar toda essa dinâmica sua e para poder levá-la na escola, por exemplo, para poder estudar para as provas. E isso são situações que são complexas, mas que são do cotidiano e que a pessoa muitas vezes tem dificuldade. Aí manda o menino sem a bolsa, a farda não estava pronta, o caderno ficou na escola, não tem lápis, não tem borracha. E aí, do mesmo jeitinho, você vê nos adultos. Chega naquela reunião e não levou aquela pauta que era a pauta que ia ser discutida. Chega numa aula que era para levar uma discussão, levar um material, não lembra de levar, deixou o material em casa. Ou então, na hora de executar, se enrola ali e não consegue, né, concluir. Às vezes tem dificuldade até de começar aquilo que ele vai fazer. Então, assim, são muitos pequenos pontos que vão trazendo muitos prêmios. Eu acho que só tenho agora mais um. Deixa eu ver se a gente passa agora. Então, na idade adulta, geralmente, a pessoa que chega com comorbidade, é muito comum a ansiedade generalizada, a depressão, os transtornos de personalidade, que às vezes é bem difícil de você conseguir ter um diagnóstico preciso, porque você tem, por exemplo, transtorno de personalidade borderline, que geralmente tem instabilidade emocional, tem impulsividade, e acaba se confundindo muito com TDAH e também pode vir junto. E
É comum essa instabilidade emocional, é aquela coisa, eu tô aqui super alegre, de repente parece que a pessoa, né, fica mal-humorada. Tava bem empolgada para, por exemplo, ir ao cinema, quando chega na hora do cinema, acabou a empolgação. É comum também a pessoa se enrolar financeiramente, fazer gastos, ou porque não se planeja, né? E aí a pessoa vai se enrolando e não consegue se organizar financeiramente. Tem muitas pessoas assim que são muito frutíferas nos seus negócios, mas que não conseguem permanecer, não conseguem que eles se estabilizem. Então, eu escuto muitas situações que a pessoa entrou numa área, trabalhou, ganhou seu dinheiro, e de repente a pessoa meio que enjoa. E aí, ou perde tudo, ou se desfaz de alguma forma e vai pulando de atividade em atividade. As dificuldades acadêmicas, como eu falei, também são comuns, e aí às vezes a gente pega aqueles estudantes que estão há anos e anos, que antigamente se dizia que fulano foi jubilado, que eu acho que hoje também é outra coisa que não existe mais, mas assim, a pessoa não consegue avançar ou perde muitas disciplinas porque não consegue concluir as tarefas, porque não consegue comparecer às aulas. É muito comum os comportamentos de exposição a riscos. Então, é dirigir embriagado ou dirigir em alta velocidade. Situações, procurar mais situações que você se expõe a riscos, inclusive esportes mais radicais. É mais comum as pessoas terem essa, digamos assim, essa predileção por esportes mais radicais, por comportamentos sexuais de risco. E também muito grave, que é os abusos de droga, de jogo, de internet, de sexo. Então, as compulsões, elas são muito frequentes. Por quê? Porque você tem alterações na região do cérebro exatamente do circuito de recompensa, que é ali córtex pré-frontal e a região límbica, que fica bem no centrinho do cérebro, córtex pré-frontal mais aqui para frente. E aí você tem uma necessidade de muito estímulo e você acaba adotando comportamentos que vão, digamos assim, cumprir aquelas necessidades. É como se você tivesse num circuito fechado, que só se retroalimenta. E aí é muito comum você ter abuso de droga, de jogo, a questão do álcool. Hoje em dia, muito a questão da internet. Eu falo sempre, esses rios, essas coisas breves de internet são terríveis para quem tem déficit de atenção. Porque vai alimentando ali, a dopamina no cérebro vai lá para cima, naqueles instantes, daquele vídeo novo, daquela coisa nova que você vai ver, e você começa a funcionar com essas pitadas, sem conseguir manter a sua capacidade de manter uma atenção por mais tempo, esperar o resultado de algo que vai vir no final. E você chega assim, você precisa estudar para você passar de ano, você precisa estudar para você ter uma profissão. Tá, mas daqui para quanto tempo? Daqui a 5 anos. A pessoa não se sustenta, né? Porque precisa daquela necessidade de algo que o envolva, que algo que dê prazer, que tenha uma consequência positiva para ele de forma rápida. E isso é uma coisa que se tem que ir treinar, né? Nenhuma medicação ela tem um funcionamento mágico. Ela não vai fazer com que a pessoa não seja inconsequente, não seja viciada, entre aspas, em jogo, em droga. A medicação ela não faz isso. Primeiro a gente vai cuidar das comorbidades, depois que a gente tirar essas comorbidades, a gente vai ver se o que fica precisa realmente de algum tipo de abordagem. Se ficar, a gente vai trabalhar, mas vai trabalhar a questão da mudança de hábitos, de trabalhar as rotinas de mudanças de hábito, porque senão não sai do lugar. Eu digo, eu posso dar 1 quilo de Ritalina.
Se a pessoa não trabalhar esse outro lado, não vai adiantar. Hoje, eu acho que uma boa parte das pessoas não vê mais, não tem, que é aquelas radiolas em casa, que a gente sintonizava a rádio no botão grande, que a gente girava assim. E aí ia começando a pegar até se ficar mais nítido o som. As medicações, que são geralmente estimulantes, elas dão aquela sintonizada. Mas a maratona quem corre é você, a maratona quem corre é a pessoa. Então, assim, se não tiver normalmente numa boa terapia, com um bom suporte também em casa, que é muito frequente a necessidade de suporte da família, você não consegue caminhar tão bem, você não consegue chegar onde você poderia, porque é necessário que haja toda uma reorganização dentro da sua rotina, e a sua rotina de casa mesmo, né? A rotina que começa pelas coisas de casa e que vão passar pelas questões acadêmicas e depois ou ao mesmo tempo as questões de trabalho, de ocupação. Então, são coisas que vão andar juntas, vão andar, né, sempre de mãos dadas. É interessante, e aí eu vou estar concluindo, que eu acho que já estou me excedendo um pouco no tempo, é interessante, e sobretudo, mais ainda hoje em dia, que no caso de se perceber algo diferente, destoante, tem que procurar uma ajuda, tem que procurar uma avaliação. A maior parte hoje das escolas, das academias, elas já têm uma equipe que vai avaliar, que vai dar um suporte pedagógico também para alguns casos que já se percebe como diferentes, ou muitos que já chegam, né? Tem muitos pacientes que já chegam apresentando laudo atestado e que a universidade precisa fazer algumas adaptações pedagógicas a depender do que seja e do que aquela pessoa precisa. Então, assim, é sempre um caminho que tem que ter muitas mãos, né? Tem que ter muita gente caminhando junto. É família, é a própria pessoa, claro, se a pessoa não estiver envolvida, não tem como, mas é o trabalho, é o ambiente, né, social, é o ambiente acadêmico, inclusive, né, só fechando aqui, eu lembrei de um grupo de WhatsApp que eu já vi, que são pessoas que têm, e que elas têm um grupo para estar alertando umas outras dos horários quando elas têm compromissos juntas. Olha, está na hora de você se arrumar, está na hora de você descer, está na hora de pedir Uber, porque já se percebe que essas pequenas coisas é onde quem tem déficit de atenção se enrola. E aí é nessas pequenas coisas que também pode ser ajudado, né? Também pode ser dada aquela mãozinha, né? Que não custa muito, mas o entorno precisa entender isso. Então, é um tipo de diagnóstico, digo, de funcionamento que a família precisa estar envolvida. E não é comum que você identifique dentro da família outras pessoas que tenham também. Porque a gente tem um transtorno que tem uma genética altíssima. Eu vi alguns trabalhos que falavam em até 70% de herdabilidade genética. Então, assim, a gente tem um transtorno que normalmente você vê na família e que esse se organizar e olhar para essas dificuldades acaba ajudando não só aquela pessoa que foi identificada, mas acaba também ajudando a família. E isso é algo que a gente precisa estar de olho e precisa fazer os encaminhamentos quando é necessário. Enfim, é um tema que tem muitos vieses, tem muita coisa que pode ser discutida. Meu objetivo foi passar os comuns, quando a gente pensa em funcionamento neurodivergentes, mas que ainda é algo novo,
que ainda é algo que não tem caminhos 100% traçados, que isso vai se traçando mesmo, e a gente tem os parceiros essenciais, e a escola e a academia é um deles. Tem que estar junto. E aí é assim que eu encerro esse momento de hoje. Agradeço novamente o convite. E caso tenha tempo para perguntas. Obrigada, Olga. Parabéns, foi bastante esclarecedora. A gente tem algumas perguntas. O tempo realmente está apertado, mas eu vou colocar aqui algumas perguntas para a gente tentar, né, dar esse retorno para o pessoal. A primeira aqui, olha, em adultos, o TDAH pode ser confundido com transtorno bipolar? Pode sim. A gente tem uma questão que é intrínseca, que é a alteração do humor. Né? Normalmente, é como se o TDAH não necessariamente tivesse uma alteração da pessoa ter depressão, ou estar numa fase maníaca de falar muito, de ser muito impulsiva, de não ter necessidade de dormir, de não ter necessidade de comer. Às vezes, esse que a gente chama de hipertimia, esse aumento do humor, da sensação de energia, principalmente, ou de outro lado, quando você está muito deprimido, está tão deprimido que você fica meio alheio ao seu entorno, pode, a um grosso olhar, ser confundido com TDAH. Mas muitas vezes a gente só consegue mesmo fazendo um acompanhamento de forma processual daquela pessoa para ver realmente o que aparece. Certo. Até já tendo relação aí com o que você falou, né? Precisa se tem alguma relação de alteração de humor com TDAH. E a gente tem aqui uma última pergunta. Ah, pode falar. Eu acho que as duas se casam, as duas perguntas. O que a pessoa com TDAH tem como se fosse uma instabilidade. Quando se irrita, não consegue, às vezes, mostrar que não está irritado, né? Explode. Às vezes está super animado, mas às vezes não tem animação nenhuma. Mas isso, diferente de um transtorno ansioso ou de uma depressão, isso são coisas que variam muito durante o dia. A pessoa pode estar super animada, como eu disse, para fazer uma coisa de manhã e à tarde não está mais. Mas quando for daqui a pouco, talvez se anime para fazer uma outra coisa. É diferente daquela paciente que vem deprimindo, que começa a perder o interesse, começa a perder o prazer, começa a perder a vontade de se socializar com as outras pessoas, começa a ficar desesperançosa. Então, assim, são alterações, digamos, mais voláteis e são, assim, mais ligadas a momentos. É diferente de algo como é uma depressão, que ela vai se arrastando, se mostrando, né, de forma insidiosa ao longo do tempo. Ok, obrigada. Aí a gente tem aqui a nossa última pergunta. O TDAH pode ser confundido com transtorno depressivo ansioso? Então, pode também, pode vir junto. Eu digo sempre assim, é muito difícil na idade adulta uma pessoa chegar só com TDAH. Ou com TDA, como hoje o pessoal fala muito. Porque pelas próprias dificuldades que vai passando durante a vida, isso vai acabar gerando ansiedade. A pessoa fica naquela expectativa, eita, eu dou o meu 100%, eu estudo, eu faço, mas chega na hora eu não consigo me sair como eu estudei. Eu erro porque eu não vi um não, exceto, ou passei em alguma informação e não chego nunca no equivalente ao esforço que eu fiz. E fica aquela expectativa que é muito comum os pais ou quem convive criticar muito. Ah, mas você não consegue fazer isso, ou você é preguiçoso, é desleixado. E isso vai fazendo com que a pessoa comece a ter problemas na sua autoestima e comece a ficar
como a gente fala, criando aquela expectativa, aquela sensação de tensão, esperando sempre que algo ruim aconteça. Então, dentro dos transtornos no adulto, o que a gente mais vê é essa associação com os transtornos ansiosos. É o que é realmente mais frequente. Perfeito. Certo. Então, a gente agradece novamente sua participação. Foi excelente, muito esclarecedor. E eu acredito que tenha dado um rumo assim para quem pudesse estar ali em dúvida, né, se tem alguns sintomas ou não, para poder buscar, né, uma ajuda mais direcionada. Né? Novamente, então, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação. E agora a gente vai dar início, né, à nossa última palestra com a professora Rose.